Graça e paz, Igreja do Avivamento. Ai, que honra poder estar aqui ministrando essa primeira rede de jovens do ano. E nessas 3 ministrações nós faremos uma dinâmica um pouco diferente. Então eu fiquei encarregada de trazer a primeira palavra como um tema arrasta para o lado. Amém? Antes de começar, vamos orar? Abaixa as suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora e pedimos para que o Senhor se faça real em nosso meio. Que em nome de Jesus o Senhor nos encontre sensíveis para sentir o Teu toque, para ouvir a Tua voz. E que em nome de Jesus o Senhor fale conosco. Que a Tua palavra, que é mais cortante que espada de 2 gumes, perfure entre a nossa alma e o nosso espírito, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Que através da palavra que será ministrada aqui, através das outras 2 reflexões, Pai, que o Senhor venha e nos confronte, que o Senhor nos conforte, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começar a explicar o que é esse arrasta para o lado, queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, ainda que não assista, pelo menos sabe que está acontecendo BBB? Alguém aqui sabe? Levanta a mão. Sabe o que está acontecendo? Não precisa nem assistir. Tem gente que sabe, amém. Eu queria falar sobre uma coisa que aconteceu lá. Esse é um programa, um reality que passa na TV, e aconteceu uma coisa que chocou muito o Brasil e que impactou muito, que é uma coisa chamada cancelamento. É uma cultura que nós temos muito no mundo de hoje. Uma pessoa de lá de dentro foi excluída por um erro dela e ninguém mais falou com ela. Um grupo grande de pessoas decidiu que essa pessoa errou e pronto. Ninguém mais discutiu com ele, ele ficou isolado no canto. E assim, tem gente que gosta e não gosta, e não é isso que eu quero entrar agora sobre o BBB. O que eu quero entrar é que essa casa, ela mostra, é um retrato da nossa sociedade. Os problemas que tem lá são problemas que nós temos aqui fora. E um problema que tem dominado a nossa sociedade, principalmente entre os jovens, é o problema do cancelamento. A gente acha que tem o poder de cancelar alguém. E no mundo isso pode até ser compreensível, mas dentro da igreja nós não podemos tolerar o cancelamento. Porque nós temos que entender que a igreja nunca vai ser um lugar de pessoas perfeitas, mas sim um lugar de pessoas que estão buscando melhorar. Tem uma definição de igreja que eu gosto muito, que é que aqui é um hospital de pessoas querendo ser curadas. Então, esperar que as pessoas daqui sejam perfeitas, ou pior, cancelar elas porque elas erraram, é um erro terrível que nós cometemos. Cancelar um irmão do louvor porque ele errou a letra. Cancelar uma menina da dança porque ela dançou errado. Cancelar um menino do som porque fica dando microfonia. Nós não podemos fazer isso. Dentro da igreja isso não pode ser aceitado, gente. É isso que fala o arrasta para o lado. É sobre isso. É arrastar os nossos olhos para o lado e olhar para os nossos irmãos. Parar de olhar só para os nossos interesses e olhar para quem está perto da gente. Olhar com misericórdia, sem julgamento, sem querer apontar o erro, mas entender que da mesma forma que eu erro, meu irmão também erra. Eu queria contar uma história para vocês agora. Conta-se uma história de um irmão, 2 irmãos. Eles eram muito chegados, né? Um tinha sonho de ser presidente e o outro tinha sonho de ser do exército. E eles começaram a crescer juntos, sempre muito unidos. E um dia eles conseguiram. Um dos irmãos, o irmão mais velho, se tornou presidente. E o irmão mais novo conseguiu entrar para o exército, alcançou uma posição grande dentro do exército. E eles, mesmo trabalhando assim em funções meio distantes, eles sempre continuaram juntos, morando perto, com famílias próximas. E um dia ocorreu de que ia ter uma guerra que tudo indicava que ela ia demorar muito. Então o irmão mais novo foi até o presidente, que era o irmão mais velho, e falou: olha, eu vou viajar, e você sabe que minha esposa vai ficar em casa com os filhos, e eu queria que você olhasse eles, para que ninguém tente atacar, que você colocasse seus seguranças perto deles, para que ninguém toque na minha família. E esse irmão mais velho, o presidente, falou: tudo bem, eu cuido deles, pode deixar. E o irmão mais novo foi para a guerra. E o irmão mais velho ficou olhando. E ele começou a visitar a casa do seu irmão. E ele ia lá uma vez por semana, perguntava se estava tudo bem, se alguém tinha dito alguma coisa. Tranquilo. Até que nessas visitas ocasionais, o irmão mais velho começou a olhar com outros olhos para essa esposa. A esposa de seu próprio irmão. Ele acabou dormindo com ela e engravidou a esposa do próprio irmão. E aí ele ficou preocupado, ele falou: o que eu faço agora? Aí ele pensou: eu sou o presidente, eu mando em tudo. Eu vou mandar chamar o meu irmão de volta para o país, que ele foi batalhar fora. E aí eu vou pedir para ele ir para casa descansar. Provavelmente ele vai dormir com a mulher dele e vai pensar que o filho é dele. E foi isso que ele fez.
chamou o irmão, mandou chamar o irmão da guerra. O irmão chegou e ele falou, né, vai para casa, descansa um pouco e depois você volta para a guerra. Aí o irmão falou, não, eu não vou ficar aqui em casa com a minha mulher enquanto tem gente morrendo pelo meu país. Eu vou ir para a guerra. Aí ele falou, ai, tá bom, não vou conseguir te impedir, então pode voltar. E aí o presidente ficou, o que eu faço agora? Ele ligou para uma pessoa que era superior ao seu irmão no exército e falou, coloca o meu irmão na linha de frente. Deixa ele sozinho até que ele morra. E foi isso que aconteceu. Esse capitão do exército foi colocado na linha de frente da batalha, ficou sozinho e morreu. Então o irmão que era presidente assumiu a mulher do seu irmão como esposa. E agora eu queria perguntar a opinião de vocês. Queria que vocês fossem sinceros. O que a gente pode fazer? Se dependesse de nós, o que a gente faria com esse presidente? Vou dar 3 opções para a gente. Primeira opção, a gente pede para ele se afastar do poder, a gente dá um impeachment nele, porque se ele não foi fiel ao próprio irmão, ele não pode ser fiel ao nosso país. Segunda opção é a gente mandar prender ele, porque ele mandou matar o próprio irmão e assumiu a mulher de seu irmão, né? Engravidou a mulher de seu irmão. Ou a terceira opção, a gente pode perdoar ele, fingir que nada aconteceu e assumir a mulher dele como primeira-dama e a gente fecha os olhos para tudo. Quem aqui votaria na primeira opção? Que ele tem que ser afastado do poder. Levanta a mão. Quem aqui votaria na segunda opção? Que ele tem que ser preso por causa do que ele fez. E quem aqui perdoaria ele? Deixa, sem merecer nada. Amém. A maioria votou para que ele fosse preso pelo que ele fez. Essa história não é inventada, né? Alguns aqui conhecem, mas essa história está na Bíblia. É uma história real. É a história de Davi e Urias. Urias era servo de Davi. Então, um dia, Davi olhou com outros olhos para a mulher de Urias, Betseba, e engravidou ela. E Davi mandou matar Urias, né, o esposo dessa mulher. E o que nós acabamos de fazer aqui foi exatamente cancelar Davi. Nós acabamos de cancelar o maior rei da história. O maior rei da história de Israel. O rei que foi tão importante que quando Deus desceu na terra encarnado, Jesus foi chamado de filho de Davi. O homem segundo o coração de Deus. A maioria que cancelou ele por causa do pecado dele. É o que nós fazemos, né? O nosso instinto natural. A gente vê o erro de uma pessoa, ainda mais que está tão em evidência, e cancela ela. Mas agora vamos ver a posição de Deus em relação a ele. 2 Samuel 12, a partir do versículo 1. Nesse capítulo vai começar a falar sobre como Deus repreendeu Davi. Né? Deus contou tudo o que ele tinha feito para Natã, que era o profeta da época. E aí acontece o versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha. De um homem que tinha muitas ovelhas, muitos carneiros, muitos bois, e outro que só tinha um. E quando chegou um visitante na casa do homem que tinha tudo, ele escolheu pegar um daquele que só tinha um. E ele conta essa história, e Davi tem uma reação assim, eu acho que imediata. No versículo 5 diz que então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: então, certo quanto vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então Davi, ele ouviu essa história que o profeta Natã disse e decretou: esse homem tem que ser morto. Como o Senhor vive, ele deve ser morto. E no versículo 7, Natã responde para ele: esse homem é você. E eu imagino que nessa hora Davi deu 2 passos para trás e falou: eita, então não tem que ser morto não. Vamos pensar de outra forma. Vamos ver outro jeito para resolver isso. Porque nós somos assim. Com o pecado do outro, ele tem que ser condenado, ele tem que ser acusado. Mas com o meu pecado, Deus tem que agir com misericórdia. Mas não é assim que Deus age.
Deus, depois aqui vai falar que Deus escolheu perdoar Davi, porque Davi se arrependeu. Davi se arrependeu desse pecado e Deus perdoou ele, mas ainda assim a espada não se apartou da casa de Davi. Deus perdoou ele. Enquanto grande parte aqui de nós cancelamos ele, Deus resolveu perdoar. E eu dou graças a Deus porque eu não tenho essa escolha, porque nós não temos a escolha, nós não temos o poder de poder julgar alguém e condenar alguém, porque a gente faria isso de forma muito errada. Porque Deus, Ele não é parcial, nós somos parcial. Quando meu amigo erra, eu estou ali para acolher ele, eu estou ali para abraçar, eu estou ali para conversar. Mas quando alguém que eu não sou tão próximo, ou até alguém que não me dou bem, erra, normalmente a gente se coloca como a primeira pessoa para acusar, como a primeira pessoa para apontar o erro, para apontar o pecado. Mas Deus não é assim. Deus olha para o coração sem parcialidade. Ele não faz acepção de pessoas. Então, quando nós temos um coração arrependido, Ele perdoa independente do que os outros dizem, independente se a sociedade nos condena, independente se a sociedade nos cancela. Deus escolhe nos perdoar. Mas isso me mostra também um poder que nós temos. Porque nós somos ditos no mundo como cristãos, como representantes de Cristo. Mas como nós podemos nos dizer cristão? Como nós podemos dizer que acreditamos naquele Cristo que quando recebeu uma mulher que tinha acabado de adulterar e perdoou ela, sendo que nós, quando vemos o pecado de alguém, apontamos o erro? Ao invés de abraçar, nós apontamos o dedo. Ao invés de acolher, nós julgamos e condenamos. Não é o mesmo Cristo. E um cristianismo sem Cristo não vai funcionar. Porque o cancelamento, dizendo principalmente dentro da igreja, ele começa a separar. Ele diz que um reino, então qualquer reino, todos os reinos, inclusive o reino de Deus. Se o reino de Deus estiver subdividido em grupos, nós nunca vamos prosperar. Por isso a cultura do cancelamento não pode ser aceitada dentro da igreja. Não pode ser aceitada porque isso causa divisão. Nós temos que agir com menos cancelamento, com mais acolhimento, com menos julgamento e com mais perdão mesmo. Com menos dedo apontado e com mais braços abertos para acolher as pessoas. Porque Deus é um Deus muito recíproco. Sabe, a Bíblia diz, se nós batemos, Ele abre. Se nós buscamos, Ele vem. Mas da mesma forma é para o mal. Na Bíblia diz que à medida que nós somos julgados, nós julgamos, nós seremos julgados. E traduzindo isso assim para Eduardo atualizada, eu diria que à medida que nós cancelamos, nós seremos cancelados. Nós não seremos cancelados simplesmente pelas pessoas do mundo. Porque nós vemos o caso de uma pessoa que saiu do BBB, que cancelou todo mundo lá dentro. Quando saiu aqui fora, foi cancelada geral. Mas conosco não é assim. Às vezes nós cancelamos, mas continuamos com a imagem de perfeitos. Mas Deus, Ele enxerga o nosso coração. Então, quando nós cancelamos o nosso próximo, Deus cancela a gente. Mas quando nós agimos com misericórdia com o próximo, Deus age com misericórdia com a gente. Então, nós temos uma escolha de cancelar as pessoas que estão ao nosso redor, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, nós temos essa escolha. Mas nós temos que entender que se nós escolhermos agir com cancelamento, com julgamento, apontando o dedo, da mesma forma Deus agirá conosco. E como diz em Hebreus, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então que nessa noite nós escolhemos arrastar para o lado. Nós escolhemos arrastar para o lado e olhar para o nosso próximo com amor. Parar de olhar só para a gente, no nosso bem-estar, e olhar para o nosso próximo com compaixão. Com a certeza de que Deus também quer salvar o nosso próximo. E que nós aprendamos a amar, ao invés de cancelar as pessoas. Porque o mundo pode cancelar, mas nós estamos aqui para acolher quem chegar, independente de quem seja, independente do que tenha feito. Amém? Vamos nos colocar de pé, orar para encerrar essa primeira reflexão. Nessa noite, nós temos a escolha de nos assumirmos a nossa responsabilidade como cristãos e escolhemos amar independente dos erros, independente se a pessoa é chata, independente se a pessoa não gosta da gente, ou se nós vamos escolher julgar. E assim como diz a Bíblia, nós seremos julgados na mesma proporção. Vamos fechar os nossos olhos.
Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo para que nessa noite o Senhor imprime em nós o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, o caráter de Cristo que não negou-se. O caráter de Cristo de que se entregou por amor aos outros, até aqueles que o rejeitariam. O caráter de Cristo que escolheu amar, independente dos erros. Que escolheu amar, que quando nos viu entrando por essa igreja, escolheu nos amar, mesmo com nossos pecados, escolheu nos acolher. Que o Senhor nos dê esse caráter de pessoas que amam, de pessoas que são transformadas pelo Teu poder, de jovens cheios do Espírito Santo que são conhecidos, não por julgar, não por excluir, mas por acolher, por incluir e por amar as pessoas. Que o amor, o maior mandamento, o amor esteja sobre nós e que o Teu amor invada o nosso coração. Jesus, oh meu Pai, nós sabemos que o Senhor é o amor. Então venha, nos abrace, nos constranja para que nós sejamos feitos à Tua imagem e semelhança, com amor, sem julgamento, sem cancelamento, mas aprendendo a amar. Quem seria eu se o Senhor tivesse me julgado quando eu entrei por essa porta? Quem seria eu se o Senhor tivesse me cancelado quando eu pedi perdão? Então nos dê esse caráter de quem ama, de quem cuida, de quem não julga. E nos ajude a amar mais também ao nosso próximo. Em nome de Jesus.